Samuel, capítulo 10, verso 17 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, nós te exaltamos nessa manhã pela gloriosa e preciosa oportunidade que o Senhor concede ao teu povo de ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas do teu Evangelho, nas palavras, nas letras do Antigo Testamento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele traz consigo um princípio fundamental que deve ser importantíssimo para a vida da igreja como um todo. E o princípio fundamental é que, mesmo Deus estabelecendo agora o rei que Israel pediu, mesmo Saul sendo escolhido rei, como o povo havia pedido, o Senhor não deixa de declarar ao próprio povo que o que eles estão fazendo é rejeitando ao Senhor e aceitando um novo governo. É interessante que, mesmo Deus aqui estabelecendo o rei, o próprio Deus declara por meio de Samuel que eles estão indo contra o próprio Senhor. Isso aponta para o fato que aquilo que Deus disse lá atrás, ele não volta atrás. O que ele falou acerca das razões da escolha de Saul, mesmo agora Saul sendo escolhido rei, não muda nada. Deus escolheu um rei, porque o povo pediu um rei, e ao pedir um rei, pediram alguém que substituísse o próprio Deus. O próprio Deus. O que nós vamos ver na sequência dessa história, irmãos,
é o ato em que ele vai ser reconhecido diante do povo como rei. Porque até então, nos capítulos que se seguiram, especialmente o capítulo 9 e 12, que analisamos domingo passado, vocês vão perceber que ali Saul foi escolhido, mas isso foi sempre oculto, foi algo feito para que ninguém soubesse ainda. Isso foi feito entre Samuel e Saul, e as pessoas iam à frente, e Samuel chamava Saul à parte, e ele então falava, ordenava, dizia, mas nunca isso era feito em público. E deu os sinais que ele seria escolhido, não é? Que ele encontraria alguém que estaria subindo com os animais para oferecer sacrifício, e por último, ele receberia o Espírito Santo e profetizaria, como é o final, como a seção do capítulo 10, verso 1 a 9 declara. Você vai ver, até o verso 16 em particular, o Espírito veio sobre Saul e ele passa a profetizar. Ele tem um coração transformado, mas não tem um novo coração, ele não é convertido, ele é adequado para aquele cargo. Agora, o que está acontecendo aqui entre Samuel e Saul vai ser publicado diante do povo. Eles vão agora ver a escolha daquele que Deus já havia escolhido. Eles vão contemplar isso. E como é que você analisa esse texto? Primeira coisa, irmãos, você vai ver no início do capítulo 10, verso 17, que Deus, ele não muda, entende? A sua palavra não muda. A sua palavra não muda. O que ele disse no capítulo 8 acerca de Saul, ele vai dizer de novo agora no capítulo 10, verso 17 e 18. Volte comigo no texto, por favor. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Lembra que foi em Mispa que Samuel também falou ao povo quando a arca retornou para casa, para o povo de Deus, e Samuel chama o povo ao arrependimento, para que eles abandonem seus pecados, para que eles não sigam ao Senhor apenas externamente, mas de coração. Agora, em Mispa, novamente, ele vai falar ao povo, ele reúne o povo em Mispa, e o que ele vai fazer aqui tem a intenção muito clara de trazer arrependimento ao coração do povo. E ele começa, disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste, não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. De novo, você imagina, irmãos, aqui nós temos uma cerimônia de reconhecimento do rei. Você imagina a festa que deveria ser. E a primeira palavra do profeta é, vocês estão recebendo um rei porque vocês são pecadores. Arrependam-se dos seus pecados. É interessante que conta-se a história, não é? Isso é bem comum, esse acontecimento. É até citado por vários, vamos chamar assim, vários comentaristas citam essa história que aconteceu na Escócia. Ele diz o seguinte, na igreja da Escócia, mais ou menos no final do século XVIII, a Assembleia Geral impôs um ministro sobre uma paróquia, sobre uma congregação. Mas essa paróquia, o povo e os presbíteros desse lugar não aceitaram ele. Então, de todos os presbíteros, apenas um queria esse pastor. Entende, irmãos? O presbitério não quis, os presbíteros não quiseram, mas a Assembleia Geral impôs ele sobre a igreja. E aí aconteceu, não é, que
O nome desse pastor chamava-se David Thompson, que era o ministro que deveria ser conduzido lá. Acontece que convocaram um pastor para fazer essa cerimônia, chamado Robert Findlay, que era o moderador do presbitério. Thompson seria o pastor imposto e chamaram alguém para fazer, dar a posse a ele. Foi o que aconteceu. Na hora de iniciar a cerimônia, não é? O representante do presbitério disse: você não deveria aceitar, porque nem o presbitério quer você, nem a igreja quer você. Por que você está aqui? Aí o pastor respondeu: cumpra a ordem dada de cima. E aí ele baixou a cabeça. Ele foi recebido como pastor daquele local. Mas o texto diz, a história conta, que foi uma cerimônia estranhíssima, não houve pregação. O que aconteceu foi que na hora, nem orar por ele orou. Ele disse: você é o pastor, e foi embora. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, irmãos. Saul vai ser colocado como rei de Israel. Chegou a hora dele ser trazido para o centro. E começa a cerimônia e Samuel abre a boca e diz: vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão indo contra aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. E aqui, irmãos, você vai ver que o texto descreve, vocês vão lembrar o que Deus fez por vocês, lá no Egito. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que eu vos oprimia. Ele diz: ora, eu sou o rei que livra vocês dos reinos que se levantam contra vocês. Eu tirei vocês desse lugar. No capítulo 8, versos 6 a 22, não precisa ler, Samuel já tinha falado as mesmas coisas. Ocasião oportuna, porque Mispa, porque talvez Samuel intentou dizer, quem sabe eles vão se arrepender. Mas o texto continua: não, nós queremos um rei como nós escolhemos. Será que Samuel não podia ser mais fino, mais polido no trato? Não é? Será que faltou em Samuel um pouco de sabedoria no trato? Será que isso seria algo possível, não é? Se a sua preocupação é etiqueta, irmãos, e decoro, você vai fazer até aquilo que é errado. Mas Samuel disse: não. Mesmo diante dessa situação, vocês precisam saber que vocês estão transgredindo a lei de Deus. Às vezes nós precisamos ser fiéis mais do que cordiais. Israel havia rejeitado o Senhor de fato. E a oportunidade deles se arrependerem estava ali. Se em nome da cordialidade você deixa escapar uma oportunidade de levar o pecador ao arrependimento, você ama muito mais a estética do que a salvação dos que estão perdidos. Não podemos fazer isso. Você imagina, irmãos,
Samuel começa dizendo: muito bom receber vocês aqui hoje, uma grande alegria. Você imagina se o mediador do presbitério chegasse lá e dissesse: que alegria, está todo mundo aqui reunido para a posse desse irmão, quando tudo era uma farsa, quando tudo era uma imposição, quando tudo precisava ser transformado. O Senhor nos ama demais, irmãos. O Senhor nos ama demais para ser legal conosco. Se o Senhor fosse assim conosco, Ele não nos amaria. A palavra do Senhor, irmãos, precisava ser falada até numa hora como essa para que houvesse arrependimento. Talvez até arruinasse aquela ocasião, como poderia ter acontecido. Mas era a chance de levar você ao arrependimento também. Quem sabe em Mispa novamente, eles não vão se arrepender dos seus pecados. Como nós fazemos isso, irmãos, em tantas circunstâncias? Nós recebemos convites para ir em casamento de pessoas que vão se casar na Igreja Católica Romana e para sermos legais com as pessoas. Nós vamos, nós nos sentamos ali e participamos da missa com todos os atos, levantando, sentando, como se fôssemos um deles e crêssemos naquelas coisas. Quantas vezes fazemos isso? Em nome de ser legal com as pessoas. E perdemos a oportunidade de proclamar o Evangelho a elas. Pelo contrário, nós fazemos negociata em nome do estar ou do ficar bem com o próximo. Mas a parte do texto que segue, a partir daqui, irmãos, é que o Senhor, no verso 20 e 21, Ele passa a declarar quem é de fato o rei. Verso 20 e 21. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram não podia ser encontrado. Não podia ser encontrado. Aqui começa, irmãos, um outro aspecto importantíssimo dessa narrativa, não é? É que agora aquele que já tinha sido escolhido por Deus particularmente, agora em público vai ser conhecido de todos. Ele vai ser chamado literalmente ali pelo próprio Senhor. E como é que isso ocorre, irmãos? Ocorre por meio da sorte que é lançada. Ocorre por meio da sorte que é lançada. E como isso vai acontecer? Você vai perceber que no primeiro momento ele chama todas as tribos, entenda que todos estão ali presentes, todos foram chamados, então alguém da tribo de Israel seria escolhido como rei. Então todas elas são chamadas. Ele fez chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Quando todas as tribos estavam presentes, a tribo escolhida foi a tribo de Benjamim. Só que quando chegou em Benjamim, veja o verso 21, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Por sorte foi lançado e cada um deles foi escolhido. Há um comentarista que faz uma análise desse texto que eu achei impressionante a análise que ele fez. Ele diz o seguinte, irmãos: há um momento na história de Israel que há uma coisa parecida com essa. E sabe qual é? É a história de Acã. É uma história de Acã. É claro que você vai encontrar a sorte sendo lançada em muitas outras circunstâncias, mas um detalhe como esse de afunilar, até chegar naquele que Deus havia escolhido
por meio da sorte. Isso traz à memória a história de Acã, lá em Josué, no capítulo 7, verso 14. O que é que vai acontecer? Vamos selecioná-los. Você sabe quando Acã volta e vai ser descoberto quem cometeu o pecado. A primeira tribo que foi selecionada, irmãos, por sorte, foi a tribo o clã de Acã, no texto sagrado, você vai ver isso lá. Então, depois a tribo, clã, e depois a sua casa. E aí depois foi revelado quem era o indivíduo e a sua família. E aí Deus vai e pune. Acã foi revelado desse jeito em Josué 7, 14 a 18. Ele foi apedrejado até a morte e queimado. É como se a escolha de um rei se dá de uma forma parecidíssima com aquela, só faltou a maldição. Na realidade, foi para a escolha de um rei. Tudo estava encaminhando para uma imagem de Acã. Escolheram Saul. Até que sai o nome dele, como nós vimos no texto. Saul foi selecionado. No texto é claramente dito isso, irmãos. Primeira coisa que você tem que entender é que quando ele é escolhido rei aqui, nós podemos entender alguns pontos importantes. Primeiro, é que Deus estava provendo um rei, e a provisão desse rei era uma forma do julgamento de Deus contra Israel. Era uma forma de julgamento de Deus contra Israel. Outro aspecto interessante, irmãos, é que isso foi autorizado e teve um método ordenado pelo próprio Deus para revelar aquela seleção. E ali Saul foi escolhido, foi dito, ele foi escolhido literalmente por Deus. A sorte é lançada no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Saul não era uma escolha meramente de Samuel como rei, mas era uma escolha de Deus. E aí o Senhor dá legitimidade pública a Saul, e ele passa a ser visto dessa maneira. Mas tem um detalhe que ainda me chama mais atenção nesse texto, irmãos, é que no verso 21, no final do verso 21 diz assim, procuraram, mas ele não podia ser encontrado. Procuraram, mas ele não podia ser encontrado. Você sabe que esse verbo encontrar e o verbo procurar, especialmente, irmãos, o verbo que é o verbo, ele é usado no capítulo 9 muitas vezes. Procurar, encontrar. Quem é que foi procurado que se perdeu e não foi achado? Por quem foi procurar? Os jumentos de Saul. Nesse capítulo você tem pelo menos 11 vezes esse verbo utilizado. Ele se perdeu, ninguém podia achá-lo, ninguém podia encontrá-lo, até que o próprio Deus o achou. Tanto é que quando Saul ele recebe a seguinte notícia do próprio profeta, quanto aos jumentos que você procurava, não se preocupe, eles já foram encontrados. Que imagem interessante. E o narrador aqui coloca Saul numa perspectiva muito próxima. Procuraram, mas não podia ser encontrado. Não podia ser encontrado. Talvez aqui nós temos uma
um detalhe interessante no texto apontando para o fato de que o narrador esteja unificando essas duas histórias para mostrar o caráter, primeiro, de Deus, trazer aquilo que estava escondido, e segundo, a própria comparação do estado de Saul naquele contexto, os jumentos e o próprio Saul aqui são tratados quase que da mesma forma. Acontece que, se você ainda olhar para os detalhes do texto, o ponto central dessa sessão, do 17 ao 27, eu diria que o ponto central está no verso 22, que diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Que coisa, por que esse detalhe, irmãos? Até o jumento que pertencia à família de Saul, foi o próprio Deus que achou. O rei que Israel queria, eles dependiam do próprio Deus achá-lo. Mesmo rebeldes, mesmo se opondo à sabedoria divina, eles queriam um rei, mas eles dependiam de Deus para os mínimos detalhes. É muita arrogância da parte de um homem se imaginar independente de Deus. Um homem nega a existência de Deus e respira o ar que Deus criou, anda na terra que Deus estabeleceu, vive a vida que Deus lhe concedeu. É arrogância imaginar a total independência. Nós queremos alguma coisa contra até mesmo a vontade de Deus, mas o próprio Deus é quem lhes concede todas essas coisas. Até mesmo as coisas pequenas, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo afirma aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ora, quantas coisas nós somos ordenados fazer, mas em todas elas nós dependemos do Senhor, nas mínimas coisas. Há uma tendência muito natural no nosso coração de encontrar um tipo de vaidade quando aquilo que fizemos deu certo, e nós ainda queremos dizer assim: foi minha sabedoria, ou porque eu usei essa estratégia, mas nunca reconhecendo a própria bondade de Deus em me ordenar aquilo que eu tenho hoje. Nós nos esquecemos dos mínimos detalhes. Tudo depende do Senhor. Até o rei. Cadê o rei? Onde ele se encontra? Não podia ser encontrado. Já se sabe que é da tribo de Benjamim, já se sabe que é filho de Quis, já se sabe que ele é Saul, sabe-se, mas cadê ele? Ele veio aonde? Cadê? 22, está aí escondido entre a bagagem, o Senhor diz. Está aí escondido no meio da bagagem. Mas agora, você imagina que, você vai lembrar muito bem que lá no capítulo 8, irmãos, você vai ver que no capítulo 8, versos 9 e 11, Samuel vai declarar ao povo que o rei vai praticar coisas estranhas. Veja, 1 Samuel 8, verso 9 diz assim: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aí ele passa a dizer que ele vai tomar tudo deles. Só que agora é diferente. Ele não está escrevendo aquilo ali. O que ele passa a descrever a ele é o que está lá em Deuteronômio 17, as regras que um rei deve se submeter para governar o povo de Deus. Quais são essas regras e o que ele deve fazer? E veja, irmãos, como começa no versículo 23 em diante, diz assim: correram
e tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! E aí no 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino. E ele passa a dizer qual é o direito e o que deve ser feito. Lembra que essa figura específica de Saul, irmãos, é repetido aqui no texto, essa característica dele, né, da sua aparência. Então, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. No verso 23, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Eles queriam um rei segundo como os povos da terra tinham rei. E o rei que foi escolhido foi porque ele era maior e mais belo do que os outros. Foi uma expressão externa. Quando eles olham para Saul, dizem, o povo vai dizer: esse é o nosso rei, porque não há ninguém igual a ele. Externamente, esteticamente. Como ele guiaria Israel, irmãos? Nós vamos conhecer a história de Saul na sequência do livro de Samuel, e ele vai ter muita dificuldade em fazer o que Deus ordena. Ele vai ter muita dificuldade em submeter a palavra de Deus. Ele vai fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. Ele quer agradar os outros. Ele vive dessa forma. Mas na escolha estética externa, ele tem um padrão que ele deve se submeter. É que o verso 25 vai declarar: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Ele declara o direito e os deveres do que, irmãos? Diz o texto, o direito e os deveres do reino. Aqui é literalmente o direito do reino. Lá no capítulo 8 que nós lemos, ele vai dizer o que o rei vai fazer com Israel. Mas agora o Senhor está dizendo qual é o dever do rei, o que ele deve fazer diante do povo. O que eles devem fazer diante do povo? Primeira coisa, eles não podem andar segundo o seu próprio pensamento. O Senhor vai estabelecer a sua vontade, a declaração do que está escrito na sua própria lei. O rei de Israel, irmãos, não vai por aí governando, julgando, segundo o seu próprio pensamento, ou segundo a sua própria maneira, ou como ele gosta. Ele vai julgar de acordo com as ordenanças de Deus. A lei do Senhor regula como o rei deve se conduzir. Como ele deve se conduzir. Podemos dizer que um rei de Israel não é de fato um rei, irmãos, mas ele é um vice-rei, podemos chamar assim, um vice-regente, porque ele está debaixo da lei do Senhor. Veja, esse rei, ele não estabelece leis, esse rei, ele não cria leis, ele se submete às leis de Deus. Ele anda segundo a lei de Deus, ele deve promulgar a lei de Deus, como a Escritura nos ensina. Submissão de um rei, irmãos, à lei do Senhor, eliminaria o abuso e eliminaria a tirania e daria liberdade verdadeira ao povo. Os próprios reis e soberanos estão sujeitos à lei de Deus, literalmente.
John Knox, irmãos, na Escócia, disse e condenou e declarou que a rainha ela era sujeita à lei, porque ela havia cometido pecado, ela havia matado e adulterado. Ele trouxe essa condenação e essa queixa contra a rainha Maria Stuart. Por que eles fizeram isso? Por que eles disseram que a rainha estava debaixo do juízo de Deus? Porque ela havia quebrado a própria lei de Deus. Na mente e no coração de John Knox e daqueles homens, ela estava debaixo do juízo, porque havia transgredido a lei do Senhor. Ela tinha autoridade, mas não para transgredir a lei de Deus. Saul, nós vamos ver que ele vai ser condenado por isso, mas o Senhor declara imediatamente: a despeito de tudo, você deve se submeter à lei do reino, o que está escrito na palavra de Deus. Por princípio, irmãos, todo o povo de Deus está na posição de Saul. Nós estamos debaixo da lei de Deus, e nós precisamos ser Israel nesse caso. Nós precisamos ser como Israel quando chegou ali no Monte Sinai. E o Senhor, declarando os 10 mandamentos a Israel, inicia assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba, aquilo que ele acaba de declarar no início do capítulo 10, verso 17, 18 e 19, aquilo em que o próprio Samuel diz: vocês esqueceram que Deus libertou vocês do cativeiro, então agora se submetam à lei. É a mesma coisa conosco. Nós somos libertos, nós somos tirados das mãos dos tiranos, dos opressores, do diabo, do mundo e do pecado. E ali naquele contexto, você vai lembrar em Êxodo capítulo 20, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Você percebe? A lei é dada para a libertação e ao mesmo tempo, veja, não para que nós fôssemos libertos, mas nós seremos livres se não fizermos aquilo que queremos, mas o que Deus quer, porque livres nós fomos pela graça, quando Deus nos arrancou da escravidão e nos arrancou da morte e do pecado e nos entregou a sua vontade para vivermos debaixo dela e não segundo o nosso próprio pensamento e nosso próprio coração. Você nunca vai ler e vai ver a lei incorretamente se você pensar nela dessa maneira. A lei de Deus, irmãos, ela não pode, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela não pode nem nos condenar, nem nos salvar, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação para eles, porque Cristo Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Agora, Saul, você deve se submeter à lei. Agora todos nós devemos nos submeter à lei, que fomos arrancados da escravidão, e não devemos viver segundo o nosso próprio pensamento e o nosso próprio coração, em hipótese alguma. Jamais nós podemos fazer isso. Quando você olha para a seção que conclui aqui, irmãos, do texto, no verso 26 diz: também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. O que aconteceu depois, irmãos? O rei foi conhecido, a lei foi promulgada,
ao invés de trazer unidade para o reino, houve divisão. Uns seguiram a Saul, como o texto diz, irmãos, homens cujo coração Deus tocara, verso 26. Mas os filhos de Belial não se submeteram e desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Deixa eu fazer algumas implicações dessa verdade e assim caminharmos para a conclusão, irmãos. Quando eles olham para o rei, a expressão que sai dos lábios dele, irmãos, são: viva o rei. Encontramos o rei. Aqui você vai começar a encontrar a história da escolha do rei que vai de Saul até Davi, que vai da tribo de Benjamim até a tribo de Judá. Os reis de Israel eram tipos que apontavam para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi, da tribo de Judá. E nós podemos aprender com a falha de Saul como rei, como nós devemos esperar um rei verdadeiro, que é Cristo Jesus. Você imagina como Saul se escondia no meio das bagagens, podemos chamar assim. Você lembra que Jesus Cristo fazia algo um pouco parecido com isso, irmãos? Quando Jesus fazia alguns milagres de cura, ele dizia àquelas pessoas: não diga a ninguém acerca do que acabou de acontecer. A razão de Cristo é simples. Aqui é um segredo messiânico. Ele não fazia isso porque ele tinha medo, mas porque ele sabia que não tinha chegado a hora em que ele deveria morrer pelos nossos pecados e depois retornar para a glória. Haveria um momento quando fosse declarado em público, saberiam que próximo estava a sua morte. Segundo, veja o contraste aqui da aclamação que Samuel faz acerca de Saul. No capítulo, em 1 Samuel 10, 24 diz: não há ninguém entre o povo como ele, igual a ele. Isso era o aspecto externo de Saul, mas é o aspecto real de Cristo, irmãos. Nós aprendemos sobre Cristo em Saul por aquilo que falta em Saul. Jesus somente é totalmente puro e sem pecado. Até Pôncio Pilatos disse: não encontrei culpa nele. Tudo que Cristo faz e o que Ele é, irmãos, é glorioso. O livro de Hebreus declara isso de maneira espetacular. Hebreus diz que Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Josué, maior do que o sumo sacerdote Arão. Ele é maior do que todos. Nós podemos notar ainda que na apresentação de Saul houve uma declaração do julgamento de Deus sobre o povo. Saul era a manifestação da expressão da ira de Deus contra o pecado. Jesus, entretanto, veio para libertar o povo. Cristo era o remédio para o pecado. Ele veio libertar o povo da condenação do pecado, como a Escritura descreve. Cristo é propiciação. Ele fez propiciação pelo seu sangue. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, como o apóstolo João vai descrever, irmãos, ele vai testemunhar que nos céus os adoradores estarão adorando a Ele. E vão dizer lá no céu: digno é aquele que está sentado no trono, porque foi morto e pelo seu sangue nós somos comprados por Deus e para Deus. E fomos comprados literalmente por Ele. E por último,
na coroação de Saul, você viu que houve divisão, como o texto descreve aqui. O rei foi escolhido e foi estabelecida uma divisão aqui. Mas você vai perceber que o Evangelho também nos mostra isso, irmãos. Como acontece isso quando a palavra de Deus é proclamada. Jesus vai mostrar que quando ele veio ao mundo, ele veio, uma das razões, ele não veio trazer paz, diz o texto, mas guerra num sentido. Porque muitas vezes o pai se colocará contra a mãe, os pais se colocarão contra o filho. Quantas vezes? O mundo vai ser dividido. Aqueles foram alcançados pelo Evangelho, foram lavados lavados pelo sangue do Cordeiro, pela obra da redenção, e os pecados foram todos perdoados. Essa paz que nos alcançou, ela vai produzir, irmãos, inequivocamente, divisão. Vai produzir divisão. Divisão porque os homens não vão querer se submeter ao Senhor. Divisão porque muitos vão olhar para Cristo e não vão querer submeter à sua lei e aos seus ensinamentos, enquanto você vai andar de conformidade com o Evangelho. No domingo, você vai estar na casa de Deus para adorá-lo, enquanto os outros estarão vivendo a vida como se Deus não existisse. Como jovem, você vai se proteger, você vai se poupar, você vai se cuidar nos termos da lei de Deus, de modo que você vai se manter casto para o dia do seu casamento. Enquanto o mundo vai dizer que você deve viver segundo o seu próprio pensamento e coração. Quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos de fato transformados, e isso coloca uma divisão entre aqueles que vão se submeter a Cristo e aqueles que não vão se submeter a Cristo. Se o teu coração é aberto pelo Evangelho de Cristo, irmãos, literalmente, você vai vê-lo como seu rei, e nós vamos nos curvar diante dele, diante do nosso Rei Jesus Cristo, e dizer: o nosso Rei vive para sempre. O nosso Rei vive para sempre. E nós declararemos, como todos aqueles ali diante do trono, no último capítulo do livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós declararemos exatamente essas verdades que estão aqui dispostas no texto. Capítulo 22, verso 5 diz assim: então já não haverá noite. Capítulo 22, 5 de Apocalipse. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz, de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Submetendo-nos ao Rei, nós seremos transformados em súditos e adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, Senhor Deus, por tua palavra e pelo privilégio de podermos ser desafiados a nos submetermos ao Senhor de todo o nosso coração, a encontrarmos em Ti, somente em Ti, esperança para a nossa vida, Senhor. Ó Deus bendito, que a Tua palavra como Senhor, soberano e Rei, seja recebido por nós com sinceridade de coração e venhamos a nos submeter à Tua palavra de todo o nosso coração, para vivermos para a Tua glória, como o Senhor requer de nós nessa terra.
Abençoa-nos, Senhor, nós precisamos da Tua graça. Socorre a Tua igreja nas suas muitas necessidades. Tu que és Senhor e Rei sobre nós. Ajuda-nos a termos um coração de servo, de súditos, submetido ao Teu reino e ao Teu governo e às Tuas leis. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.